Fala, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui do Grupo de Verdade. Vocês vão perceber que o tom de voz meu hoje vai estar assim um pouco mais baixo, porque minha garganta sentiu baque essa semana. Então, se eu falar da forma que eu estou acostumado a falar aqui para vocês, mais empolgado, digamos assim, na metade do vídeo, minha voz já vai ter ido embora. Então, vou manter esse ritmo mais tranquilo. Fechado? Então, bom, vamos ver, então, sem enrolação, o que a gente viu literalmente nessa reta final do ano de 2019, na 12ª semana do Grupo de Verdade. Fechado? Vamos lá. A gente começou a semana falando sobre, foi um recado, na verdade, para quem começou a investir em ações, em fundos imobiliários, para quem começou a investir na renda variável em 2019. E aí não foi um recado pessimista, muito pelo contrário, eu sou muito otimista com o mercado brasileiro, mas foi muito mais um recado de atenção, porque é muito perigoso nós criarmos um mindset muito otimista, enfim, porque a gente joga a expectativa muito para cima e acha que a Bolsa de Valores vai dar resultados positivos em todos os períodos. Isso não é verdade. A gente tem que entender que não é assim que a Bolsa de Valores funciona. Se você pegar um longo prazo, sim, ela vai te dar um retorno positivo. Agora, em curtos prazos, você terá sim variações negativas da Bolsa de Valores e o momento mais difícil para o investidor é exatamente conseguir passar por esses momentos sem vender no fundo, sem vender no desespero, quando todo mundo está desesperado vendo a Bolsa caindo. É aí que separa realmente o bom do investidor do cara que está investindo aí por conta de uma euforia de mercado e na primeira queda ele vai sair. Eu quero que vocês sejam os bons investidores, que vocês invistam com robustez e criem a mentalidade de investidor para quando chegar nessa divisão, quando separar aí os meninos dos homens, realmente vocês estarem do lado de quem aprendeu realmente o que é investir a longo prazo e não vão sair, não vão junto com a manada vender no fundo e achar que bolsa não presta mais, porque não é assim que ela funciona. No curto prazo você vai ter os ciclos econômicos, você vai ter as variações por conta de notícia, de política, de diversos fatores, e você tem que entender que o que você tem que esperar de rentabilidade positiva é no longo prazo. Fechado? E aí, logo em seguida, né, eu falei que eu era otimista, já veio um conteúdo que é, de certa forma, uma tendência otimista de ver esse dado. A gente teve um dado, a gente teve um gráfico que eu coloquei para vocês, de comparação de dois índices, um índice que reflete o mercado americano, que é o SPY, e o outro índice que reflete o mercado brasileiro, que é o EWZ. E aí, eu mostrei para vocês que, basicamente, a gente está circulando por volta da máxima distância entre esses dois índices. E o que isso significa? Isso a gente pode interpretar de várias maneiras. A gente pode interpretar que é o mercado americano que está indo muito bem, a gente pode interpretar que estão precificando mal o mercado brasileiro, enfim, você tem várias formas de interpretar. Qual a minha interpretação e que eu passei para vocês, e com essas informações vocês podem interpretar também de formas diferentes. Para mim, a principal coisa que a gente se observa aqui é porque o mercado americano, querendo ou não, ele sinaliza como está andando a economia global, porque tem um impacto muito grande na economia mundial, então ele faz todos os mercados girarem ali, de certa forma, ao redor dele, então ele pode sim ser usado como benchmark, enfim, como um critério ali para você ver como está o mercado global. Então, como eu vejo isso, é que em relação a como está a economia global, o Brasil ainda está longe de estar precificado como um país forte, enfim, como uma economia forte que tende a dar bons resultados nos próximos anos. Isso mostra que talvez, se a gente for ver por esse lado, com essa tese, mostraria para a gente que o Brasil está sim em um ótimo momento ainda para se investir, que a gente ainda tem uma longa subida nesse ciclo econômico de bull market que a gente se encontra, contrapondo muitas pessoas que falam que agora a gente está na máxima, agora o Brasil é uma bolha e blá blá blá, porque agora já subiu muito. E eles estão falando isso desde 80 mil pontos, falaram em 90 e agora a gente passou de 115 mil pontos e vão continuar falando, sempre vão ter pessoas falando isso. A verdade é que ninguém sabe quando vai chegar nesse topo, quando é o fim desse ciclo, mas a gente não precisa também ficar se preocupando fortemente com isso. Quanto mais a gente tirar isso de se é bull market ou se é bear market e conseguir focar em fazer os aportes com constância, focando no longo prazo, a gente vai ter resultado positivo de qualquer forma, olhando um período maior. Fechado? E aí a gente parte para o terceiro conteúdo, que foi
falando sobre risco sistêmico versus risco de mercado. Então aqui eu foquei muito em explicar para vocês que, e eu vou falar isso bem prático, bem rapidamente, com um exemplo prático que eu gosto, que é o seguinte: o investidor lá da Argentina, o cara que estava diversificado em 20 empresas da Argentina, nessa crise que teve, ele perdeu tanto quanto o cara que tinha uma empresa só na Bolsa Argentina. Ele teve a mesma chance de perder ali próximo do que os dois perderam. Não tem nenhum fator que seja relevante para um perder mais ou outro perder menos. E por que isso? Se a gente for ver, a gente fala, pô, o cara que estava diversificado em 20 empresas na Argentina, ele tinha ações de 20 empresas diferentes, você fala, cara, esse cara está muito protegido, ele está muito diversificado, mas não, ele está diversificado contra o risco de mercado, contra o risco dos segmentos daquelas empresas, contra o risco de mercado individualmente que cada uma daquelas empresas que ele tinha na carteira atuavam, porém ele não estava protegido contra o risco sistêmico da economia da Argentina, de todo o sistema econômico da Argentina. Ele tinha zero proteção quanto a isso. Então, esse exemplo é para mostrar para vocês que não basta só diversificar aqui dentro, não basta só diversificar dentro de um só ativo, dentro de ações. Você tem sim que ter uma diversificação em ativos no exterior, em renda fixa, enfim, em fatores que não tenham correlação com o sistema econômico daqui. E o principal deles, o principal método de fazer isso é investir no exterior, onde a gente já começou a aprofundar aqui em algumas aulas, né, em alguns conteúdos do Grupo de Verdade. A gente vai continuar aí aprofundando ao longo do tempo. A dica é que você continue criando a sua carteira aqui, mas sempre esteja olhando, esteja aprendendo a investir no exterior, porque é algo que você vai precisar fazer. E aí, seguindo aqui para os dois últimos insights. O primeiro é que em períodos de crise o que períodos de crise proporcionam para boas empresas. Então a mesma coisa que a gente está falando aqui, de também ser algo otimista, porque a gente está em um período, há algum tempo que a economia do Brasil não se desenvolve realmente, não anda para frente. A gente já passou por diversas crises nesses últimos anos, e o que acontece é que as empresas boas, se a gente for ver os resultados, elas conseguem passar pelas crises apresentando bons resultados dos mesmos jeitos. Isso do mesmo jeito, isso é incrível. E por que isso acontece? Porque as empresas vão se aprimorando a cada dificuldade que ela encontra. Assim funciona com a gente também. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente melhora em algum aspecto para conseguir passar por ela. As empresas não funcionam diferentes, elas reduzem os custos, elas adaptam, melhoram a sua eficiência, enfim, melhoram o seu funcionamento para conseguir passar por essas crises. Isso as tornam ainda melhores empresas. E aí, quando você vem um período com uma economia boa, aí sim o ciclo econômico auxilia, aí elas têm um desempenho ótimo, porque elas já se prepararam para passar por momentos ruins. E por último, não trave por pouco. Isso daqui é principalmente por conta das diversas dúvidas que eu recebo, principalmente no direct, no Instagram, que são dúvidas que têm pouquíssima relevância no seu resultado como investidor. Então tem algumas, vai começar o ano, eu vou ter R$50 em janeiro, eu vou ter mais 100 em fevereiro, eu invisto 50 em janeiro ou espero para investir 150 em fevereiro? Eu tenho R$200, eu estou estudando duas empresas, coloco 100 em cada uma ou coloco 75 em uma e 125 em outra? Cara, isso tem uma relevância mínima nos seus investimentos, na sua criação de patrimônio, na sua construção de carteira de investimentos. Não fique criando uma armadilha própria, não fique se sabotando para cada vez mais demorar para investir. O que tem que te impedir de entrar em alguma coisa é você não saber realmente. Então não entre sem conhecimento, sem saber o que você está fazendo. Mas quando você já está estudando, já sabe do que se trata, já conhece e entendeu os fundamentos, comece sim a colocar em prática, coloca com pouco, coloca R$15, coloca R$20, compra uma ação de 30, compra um FII de R$100, enfim. Comece com pouco, mas comece, saia da inércia e vá identificando e, de novo, voltando. Se for comece se você estiver seguro, se você sabe o que você está fazendo, você sabe a empresa que você está olhando, sabe os fundamentos, os conceitos, principalmente o mindset do investidor. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo tudo isso, comece com muito pouco, comece sentindo o mercado, para você não ter uma euforia, para você já não ficar abalado com a primeira queda que tiver, enfim, para você não deixar as armadilhas, principalmente mentais, de que envolvem investimentos, né, que envolve principalmente a bolsa de valores, atrapalhar você e fazer você queimar capital, fazer você principalmente pegar um trauma daquilo e não querer voltar depois para o investimento, que vai ser o que tem o maior potencial de te proporcionar uma tranquilidade financeira no longo prazo.
Fechado? Então foi isso, 12ª semana. Tá vendo que a voz no final tá ainda mais fraca do que a do começo. Eu tenho que me segurar para não dar aquelas empolgadas, não dar aqueles gritos aqui. Mas agradecer por esse ano aí sensacional, né? A gente está no último resumo do ano e realmente foi o grupo de verdade teve um crescimento agora no final do ano que foi incrível, que eu não sei realmente nem explicar. Então isso é muito graças a vocês de estarem recomendando para diversas pessoas, estão mostrando para os amigos e pô, eu fico felizaço com isso. Isso só me motiva cada vez a trazer mais conteúdo aqui para vocês, assim como os feedbacks que vocês mandam, os agradecimentos, enfim, os retornos, até algo a melhorar, enfim, que eu sempre coloco para vocês. Esses retornos me deixam realmente feliz, porque mesmo que porque é um tempo que vocês estão parando ali para dar um retorno para mim, enfim, para agradecer, e realmente gosto bastante. E se preparem, porque esse ano de 2020 o grupo de verdade vai ficar ainda mais de verdade. Vou me segurar para não gritar um de verdade aqui, porque realmente tem bastante coisa boa. A gente vai continuar estruturando e melhorando cada vez mais para continuar nessa missão de fazer vocês aprenderem de verdade, de verdade de novo, de verdade, dia a dia, absorvendo pouco a pouco para conseguirem entrar não de qualquer jeito, não pegando uma onda no mercado, não porque viu uma dica no YouTube, mas sim porque aprenderam realmente o que é investir certo, e isso vai fazer diferença para o resto da vida de vocês e não só para um período de bull market agora ouvindo uma dica que alguém que te ensine. Essa vai ser a minha missão e é isso que a gente vai fazer junto aqui em 2020. Fechado? Então é isso, muito, muito, muito obrigado, um ótimo 2020 para todos vocês, estaremos juntos mais do que nunca. Tamo junto, aquele abraço.